Amada igreja, nós estamos com mais de 500 pessoas na live. Eu quero saudar os irmãos com a santa gloriosa paz do Espírito Santo de Deus. E em reverência, amados, à palavra do Senhor, eu gostaria que nesse momento você pegasse a tua Bíblia e abrisse no livro de Mateus, de capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: nos verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é vista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto te levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Toma seus assentos e dê o melhor glória a Deus, com palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia. No contexto histórico espiritual, o templo de Jerusalém era o centro da fé judaica. Para os judeus, aquele templo, ele representava um local de oração, um local de adoração. Aquele templo era um local de reunião, era um local de sacrifícios para poder purificar os seus pecados. E assim, aquele templo representava para os judeus um encontro com Deus, um símbolo da fé, o centro da adoração, a prova da aliança do povo de Deus para com Deus. Era o coração espiritual da nação, era a identidade espiritual de Israel. Glória a Deus. Então mais adiante, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus, ele sai do templo, os discípulos ficaram ali, admirando aquela beleza, aquela grandeza, aquela imponência daquele templo. Mas irmãos, o que é construído pelas mãos do homem, uma hora finda, uma hora é aniquilado, uma hora é destruído. Sabe o que é que Deus diz? Olha o que ele diz. Jesus, ele libera uma das profecias mais impactantes da Escritura. Ele diz: não ficará pedra sobre pedra, e não seja derrubada. Logo os discípulos, igreja, já ficou assustado. Sabe o que o discípulo falou? Senhor, quando essas coisas acontecerão? Senhor, quando serão os sinais dos fins dos tempos? Senhor, quando será a tua vinda? Então, mais adiante, no versículo 4, Jesus profetizou. E ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha cá, a primeira coisa que Deus citou que irá acontecer não é problema político, não é rumores de guerras, não é problemas climáticos, não é problema de fome, é engano, espírito de engano. Olha cá, hoje tem muitos bruxos, tem muitos maçons, tem muitos falsos profetas, tem muitos falsos mestres se passando por pastor e levando a ovelha de Cristo para o matadouro. Eu quero te dizer que o boleto vai chegar, a conta vai chegar. Não vai adiantar diante do juízo final dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu libertei, em teu nome eu operei milagres e maravilhas. Sabe o que é que ele vai dizer? Glória a Deus. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque praticai a iniquidade. Amada igreja, eu quero dizer uma coisa. Hoje tem muito cristão carregando a Bíblia debaixo do braço, achando que vai entrar o reino dos céus. Tem
Tem muito cristão vivendo aparência espiritual, mas não tem a presença. Tem muito cristão chegando na igreja, batendo ponto, esquecendo de adorar a Deus. É tempo de pregar o evangelho da transformação. É tempo de pregar arrependimento. É tempo de pregar a palavra da cruz. Não é tempo de pregar prosperidade, rapaz. É tempo de pregar a palavra da cruz, a palavra da libertação, a palavra da vida, a palavra da salvação, igreja. Bate palma e glorifica. Glória a Deus. Amada igreja, a Bíblia, ela não é uma muleta. A Bíblia é o nosso guia. A Bíblia é o manual da vida. A Bíblia é o destino, é a rota do destino da nossa salvação. Glória a Deus. Aleluia. Sabe qual que é o maior perigo dos últimos tempos? Não é a perseguição. Você sabe o que é, igreja? É essa geração sendo enganada, achando que vai ser salva. Tem gente dentro da igreja que conhece versículo, mas não tem intimidade com Deus. Tem gente na igreja que tem cargo, mas já não tem mais a presença de Deus. Tem gente frequentando o culto e já não tem mais santidade. Mais adiante, o livro de Mateus vai dizer no versículo 6 e 7: ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Jesus falou que ia acontecer guerra. Jesus falou que ia acontecer pestes. Jesus falou que ia acontecer fome. Jesus falou que ia acontecer terremoto. Igreja, olha o que está acontecendo nos últimos tempos. Guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Guerra entre Irã e Estados Unidos. Conflito entre Gaza e Oriente Médio. A profecia está se cumprindo. Só que o pior não te contaram. A União Soviética criou uma bomba atômica de 50 megatons, com a potência multiplicada em milhares vezes mais as bombas que foram usadas para bombardear a Hiroshima e Nagasaki. A Rússia lançou um míssil chamado de Satã II, capaz de destruir o planeta Terra, capaz de limpar a humanidade na face da terra. Jesus profetizou que iria acontecer guerra. Já imaginou, meu irmão, se esses conflitos que já estão acontecendo começa a desencadear a terceira guerra mundial? Mas como se não bastasse, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, juntamente com a ONU, Organizações das Nações Unidas, eles emitiram um relatório dizendo que tem mais de 700 milhões de pessoas passando fome ao redor do mundo. Olha a profecia se cumprindo. Olha cá, Deus me deu uma visão. Não é brincadeira não. Presta atenção você aí de casa. Presta atenção. Há uns meses atrás, Deus me deu uma visão, a qual eu estava indo em direção a um supermercado. E na porta do supermercado estava cheio de holofotes, estava cheio de imprensa, emissoras de televisão. E lá quem estava? O presidente Lula Inácio da Silva. E quando eu estava caminhando em direção àquele supermercado, eu avistei dentro do supermercado, estava completamente vazio. Só que tinha 2 rapazes dentro do supermercado. E aqueles 2 rapazes estavam tirando caixas e caixas de dentro do supermercado. E eu perguntei: Jesus, o que é isso? Eu entrei dentro do supermercado, eu caminhei em direção àqueles 2 jovens. Eu perguntei: irmão, o que são essas caixas? Ele estava tirando aquele monte de caixas e colocando próximo a um lixão perto do supermercado. Mas no momento que eu perguntei a ele, ele ficou calado, com semblante abatido, com semblante triste. Eu falei: meu Deus, o que é que acontece? Eu vou lá! Eu vou em direção àquelas caixas. Igreja, quando eu fui em direção ao lixão, que eu abri aquela caixa, tinha chuchu, tinha abóbora, estava tudo podre, estava tudo murchando. É Deus dizendo: vai plantar e vai chegar, vai cultivar e não vai colher. Deus manda guardar alimento. Porque assim como houve nos dias de José, quando ele se tornou governador do Egito, que ele revelou a Faraó o sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Meu irmão, eu quero te dizer, Deus falou com ele que teria muita fartura no Egito, mas também iria ter momentos difíceis, porque ia faltar alimento. Eu quero dizer que para todo o Brasil, pode me criticar,
pode caluniar, pode difamar, pode tacar pedra, rapaz, mas guarda alimento, que quando faltar alimento no supermercado, vai ter gente saqueando casas por causa de falta de alimento. Rapaz, é uma verdade. A verdade precisa de ser pregada, a verdade precisa ser evidenciada. Olha cá, Jesus profetizou que ia ter terremoto, que ia ter guerra, que ia ter fome, que ia ter peste. Eu quero te dizer uma coisa, que estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas morreram na peste negra. Estima-se que cerca de 100 milhões de pessoas morreu na peste espanhola, na gripe espanhola. Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas morreu na Covid. Olha cá, Jesus está usando os vasos. Vai vir uma nova onda de epidemia. Vai vir uma nova onda de epidemia. E vai ser terrível. Tem pessoas que não vai poder nem andar na rua. O sol vai bater, a pele vai começar a descamar, a descascar, a sair sangue. Tem gente que vai ter morte súbita na rua. Vai andar e do nada vai cair. Olha o que aconteceu em 1960 no Chile. A maior onda de terremoto nunca houve na história. A onda, meu irmão, era tão grande, o terremoto, que dava 25 metros de altura, rachava um prédio de 100 andares no meio. As pessoas não conseguiam nem caminhar na rua. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Bate palma e glorifica o nome de Jesus. Papai está na casa, meu irmão. Mas você sabe o que é o pior de tudo? Você sabe o que é que Deus diz ainda? Com todo esse cenário que eu explanei para vocês, isso é só o começo, o princípio das dores. É como uma dor de parto, que vai aumentando gradativamente. Isso ainda não é nada. Nem nos dias de Noé vai se comparar o que vai acontecer, meu irmão. Olha cá, tem muita gente depositando a segurança do dinheiro, na política, na ciência, na economia. Ei, vigia. Jesus deixou claro, nada neste mundo é estável, meu irmão. Todo império que é construído pelo homem, em um sopro, Jesus derruba. Em um sopro, Jesus derruba. Olha cá, vamos lá na parábola dos construtores, vamos lá na parábola dos homens que construíram a sua casa. O primeiro, ele construiu a sua casa na areia. O segundo construiu a sua casa na rocha. Aí a palavra do Senhor vai dizer lá que veio o vento, veio a chuva e a tempestade, e a casa que foi construída na areia foi derrubada. Mas a casa que foi construída na rocha continuou intacta. Eu posso ouvir um glória? Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Olha cá, a areia representa ouvir a palavra, mas não colocar em prática. Mas a rocha representa ouvir e praticar os ensinamentos de Deus. Olha cá, não adianta você só vir na igreja bater ponto não, meu irmão. Não adianta você vir para a igreja vestido de bom samaritano não, meu irmão. Deus sonda corações, Deus sonda pensamentos. Glória a Deus. Olha cá, se tem uma arma que Satanás tem investido fortemente, se chama a tecnologia. Eu posso te falar uma coisa? Humanamente, tecnologicamente, as pessoas estão avançando, mas espiritualmente estão morrendo. Nunca houve na história tanta transação de informação em alta velocidade e também ansiedade. Nunca houve tanto na história, tanta conexão e também solidão. Mas sabe o que a palavra do Senhor vai dizer? Que o amor de muitos se esfriará, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pessoas que antes choravam na presença de Deus, hoje não conseguem derramar uma lágrima. Quem antes buscava santidade, hoje preocupa com a aparência, com a notoriedade, com a conta bancária. Eu vou falar. E calamante, ore, mandai a sé. Quem antes tinha prazer na oração, hoje conta os minutos para encerrar a pregação e a oração. Quem antes tinha paixão pelo evangelho, hoje tem paixão pelo mundo dos negócios e pelas redes sociais. Ei, irmão, vigia com as redes sociais, vigia com o TikTok. Você que está aí em casa, vigia com o TikTok, vigia com o Instagram, vigia com o Netflix, rapaz.
A tecnologia tem destruído muitos casamentos, tem destruído muitos ministérios, tem destruído muitas famílias, tem destruído muitos trabalhos. É assim que acontece o esfriamento espiritual. Aí você já não consegue mais orar, aí você já não consegue mais buscar, aí você já não consegue mais jejuar, aí você já não consegue mais adorar, aí você já começa a uma desculpinha: não, eu estou cansado, eu estou exausto, hoje eu vou ficar em casa mesmo. Aí você começa a perder a sensibilidade do Espírito. Aí você começa a perder o temor em Cristo. Ô irmão, eu vou pedir vocês aqui encarecidamente, façam uma reflexão profunda nesta pregação. Eu estou há 2 dias só no líquido. Eu não estou falando isso aqui para poder me vangloriar, não. Mas eu falei com Deus, eu quero abrir esse propósito, para me poder subir no altar, para levar para o teu povo maná, para levar para o teu povo, não o que eles querem ouvir, mas o que o Senhor quer falar. A igreja bate palma e glorifica o nome de Jesus. Ô irmão Vion, mas isso aí que você está falando não tem nada a ver, não. Ei, tem um diabo lá no inferno que chama nada a ver. Se tiver algum cristão no meio da sua parentela que se diz cristão, e quando vira para você e fala assim: fulano, isso aí não tem nada a ver, vigia, afasta. Tá ruim, ora. Tá ruim, busca. Tá doendo, continua marchando. Não reclama não. Reclamar, o que acontece? Se retrocede, meu. Mas quando você começa a clamar, você avança. Não é assim? Eita glória. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus quer reacender a chama do fogo do Espírito Santo no teu coração. Jesus quer reacender as brasas apagadas no teu coração. Jesus, Ele quer que você volta para o primeiro amor. Jesus, Ele quer que você volta a jejuar, a marchar, a orar, a buscar, a se humilhar, a descer na olaria, a encher da presença. Porque quanto mais você busca, mais você se enche, mais você fica com poder e autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Se tem verdadeiro adorador aí, bate palma, glorifica, 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 glorifica. Meu irmão, permanecer fiel é quando ninguém vê, é quando vem a luta, é quando vem a aflição, é quando vem a tribulação, é quando está te tacando pedra, é quando está te julgando, te criticando, caluniando, difamando. Está perseguindo é porque você está no caminho certo. Não se desanime. Mas Deus tem muito tempo que não fala comigo. Jesus está me torturando, porque eu estou orando, estou buscando e não fala comigo. Jesus pode estar trabalhando na circunstância, na eventualidade, na tempestade. Olha Jó. Qual foi o pecado de Jó? Qual foi o pecado de Jó? Fala aí pra mim. Ele não teve pecado não? Mas por que ele sofreu então? Um dos homens mais pacientes e que perseverou na face da terra se chama Jó. Ele teve 3 amigos, Elifaz, Zofar e Bildade. Os 3 amigos dele se levantou contra ele, mas mesmo assim ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era justo. Tanta calamidade, tanta acusação contra ele. Você acha que Deus não está vendo a sua dor? Não, meu irmão. Você acha que Deus não está vendo a sua dificuldade financeira? Não, meu irmão. Você acha que Deus não está vendo que você está passando batalha lá no seu trabalho? Não, meu irmão. Você acha que Deus não está vendo que os seus amigos, que se dizem seus amigos, estão te humilhando? Ei, uma coisa é eu ter ética e respeito na sua frente, rapaz. Outra coisa é você virar as costas e eu revelar meu verdadeiro caráter. Tem gente que é assim. Tem ética e respeito na sua frente, aí você vira as costas, fulano ali. Aí já começa. Pega a faca, Aí já começa a destruir a sua moralidade. Olha cá, existe um erro tão grande. E tem pessoas que nem te conhecem. Aí ela pega a intenção de outra pessoa, porque aquela outra pessoa fala assim: fulano, ciclano, bestano, ele é desse jeito. Você vigia com ele. Nunca nem conversou com a pessoa. Não sabe nem quais são os valores morais, espirituais, intelectuais. Aí já sai julgando. Glória a Deus. Amado irmão, mas a palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus, em versículo 3: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eita glória. O evangelho, meu irmão, não é corrida de 100 metros. É uma maratona espiritual. Nós estamos aqui nessa terra passando por um estágio de aprovação. Você está preparado para passar nas covas dos leões? Você está preparado para passar na fornalha? Você está preparado para passar pelo vale da morte? Você está preparado para passar pelo deserto? Você está preparado para atravessar o mar vermelho? Para levantar a bandeira da vitória? Para tocar o tamborim de Miriam? Eu posso ouvir um glória? Bate palma e glorifica, igreja. Tem dia
que dá vontade de chorar, tem dia que dá vontade de desistir, porque tem hora que você fala assim: meu Deus, eu não estou suportando, o fardo está tão pesado. Oh Jesus, refrigera minha alma, alivia meu pai esse fardo. Olha cá, Satanás não teme ao crente que vai na igreja. Satanás, ele teme o crente que ajoelha e fala com o papai do céu, que ora, que jejuma, que clama, que desce na olaria. Satanás tem pavor de crente desse jeito, rapaz. Satanás morre de medo de crente que gosta de jejuar, de crente que gosta de orar, de crente que gosta de subir o monte. Satanás fica furioso. Ele não gosta, não. Quanto maior a unção, maior a perseguição. Quem estava aqui domingo passado? O apóstolo Tiago Souza. Deus usou o servo de Deus para poder me atribuir uma unção. E eu recebi, eu tomei posse. No dia seguinte, Satanás ficou tão irado que Deus colocou uma chama no meu coração. Você vai falar com aquele servo ali, você vai entregar o que eu estou mandando. Quando Deus manda, meu amigo, se você não for, ele te imprensa na parede. Eu fui para entregar ele, mas o diabo deixou o rapaz tão furioso que eu queria sair na mão comigo. Olha o que o diabo faz com a mente da pessoa. Mas eu aprendi algo, está lá em Efésios, que a nossa luta não é contra o homem, rapaz. A nossa luta é contra todo o principado e potestade do inferno. Eu posso ouvir um glória, igreja? Bate palma e glorifica. Olha o que em Mateus vai dizer: porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A pergunta que nós temos que fazer não é quando ele virá. A pergunta que nós temos que fazer é: como ele vai nos encontrar? Distraídos? Frios espiritualmente? Presos no pecado? Dormindo espiritualmente? Ou em vigilância? Faça reflexão. Olha cá, alguém aqui conhece a parábola das 10 virgens? Olha lá, o irmão conhece. Olha cá, todas tinham lamparinas, todas aguardavam o noivo, todas pareciam preparadas, mas somente 5 tinham azeite. O azeite significa presença, intimidade, comunhão com o Pai, comunhão com o Cordeiro, intimidade com Deus. Moisés tinha muita intimidade com Deus, falava face a face. Será que ele orava? Foi mais de 40 dias, sem comer e sem beber. Irmãos, eu confesso aqui para vocês, eu estou 2 dias já na água. Eu nem sei quanto eu vou entregar, porque eu estou sentindo algo maravilhoso da parte de Deus, que eu vou continuar. Eu nem sei quanto eu vou encerrar, porque eu sei que Deus vai me dar graça. Porque eu já disse para mim mesmo, eu quero fazer no mínimo 7 dias. Glória a Deus. Amados irmãos, não basta a gente parecer crente, a gente tem que carregar o azeite. Amém? Glória a Deus. Olha cá, ninguém pega intimidade com Deus emprestado. O seu pastor não pode buscar por você, a sua mãe não pode ter comunhão por você, ninguém pode tomar a decisão por você. Olha cá, Jesus, ele não está preparando a terra, ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Jesus, ele está preparando a igreja para o arrependimento. Hoje já não se vê mais mensagem da cruz, já não se vê mais o evangelho da transformação, já não se vê mais o evangelho da salvação, do arrependimento. Hoje você só vê pregadores em cima dos púlpitos pregando prosperidade. Aí as almas vai só perecer. E no dia do juízo final vai ter que prestar conta, não é assim? Muita gente, elas andam preocupada com os sinais dos fins dos tempos. Muita gente está preocupada com o anticristo. Muita gente está preocupada com a crise mundial. Muita gente está preocupada com o acontecimento global. Olha cá, Jesus manda te dizer: prepare o teu coração. Esteja preparado, esteja vigilante, porque antes de Deus julgar o mundo, ele vai começar pela igreja. O Espírito de Deus já está gritando, já está encoando a face da terra. Desperta, igreja, tu que dormes. O céu está anunciando, o tempo está passando, a graça está disponível, Jesus está voltando. Ainda há esperança, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de voltar. Volta, igreja, porque senão a porta vai fechar. Eu posso ouvir um glória da igreja? Bate palma e glorifica a igreja. Oh, aleluia. Eu quero fazer um apelo forte aqui.
Amada igreja, talvez você esfriou espiritualmente. Talvez você já não tenha mais aquele primeiro amor. Talvez você morreu espiritualmente. Talvez você esteja vivendo só de aparência.